Todo mundo quer voar nas costas de um beija-flor. Todo mundo quer viver de amor, mas nem tudo é só querer. Todo mundo quer ser rei nas costas de um homem bom. Todo mundo quer voar além, mas é preciso aprender. Voarás, 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 voarás. Todo mundo quer voar nas costas de um beija-flor. Todo mundo quer viver de amor, mas nem tudo é só querer. Todo mundo quer ser rei nas costas de um homem bom. Todo mundo quer voar além, mas é preciso aprender. Voarás, 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 voarás. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje no Sarau Química em Arte temos o prazer de receber o professor Gentil Gonçalves da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza. Seja muito bem-vindo, professor Gentil. Olá, muito obrigado, Quero agradecer o convite para participar desse evento tão interessante, tão rico, de coisas importantes, arte, cultura. É sempre bom, nesse momento que está todo mundo tão fragilizado, a gente poder fazer as coisas com alegria, trazer um pouco de inspiração, trazer um pouco de diversidade para as funções e para as atividades do dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, professor Gentil, também pela sua agenda enquanto superintendente do Hospital Veterinário do Campus Realeza. Eu sei que, além das funções de professor do curso de Medicina Veterinária, tem mais uma função administrativa e encontrar um espaço na sua agenda para estarmos hoje aqui falando de cultura também. Gentil, antes de você entrar na Universidade Federal da Fronteira Sul, você tem uma história de vida que envolve muito a cultura, principalmente no âmbito familiar. Você poderia contar um pouco para nós dessa sua história aqui? Claro, com prazer, essa vida da gente leva para muitos lugares, E eu venho de uma família tradicional mineira, do interior das Minas Gerais. Então eu sou o produto caboclo, ou seja, uma mistura de raízes índio, negro, branco,
né? E bem do interior de Minas Gerais. E Minas Gerais, o interior de Minas, ele é muito rico culturalmente, né? E meu pai foi radialista durante a vida toda e uma pessoa muito envolvida, ele gostava de cantar, então sempre em casa tinha muita música e ele promovia shows naquela época, né, nos anos 70, 80, quando eu estava crescendo, né, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de encontrar os nossos ídolos pela internet e tudo mais, até mesmo na televisão, os programas eram em dias específicos, né? E no interior, quando era possível, meu pai levava alguns artistas e fazia shows, e fazia festa do peão, e no interior de Minas isso é bem comum. Então eu tive a oportunidade de conviver com alguns artistas no início de carreira, por exemplo, Leandro Leonardo, Sérgio Reis, muitos desses artistas da área sertaneja, né, que é o que era mais pungente nessa região nessa época, né? E meus irmãos, né, eu venho de uma família que tem 4 irmãos homens do primeiro casamento do meu pai, depois mais 4 irmãos adotivos do segundo casamento do meu pai, e todo mundo muito enfronhado na coisa cultural, na coisa musical, então meus irmãos todos tocam alguma coisa, todos cantam. Eu tenho um irmão que hoje é radialista também, né? E então é todo mundo muito ligado com a coisa da música. Na época da adolescência, eu me envolvi bastante com a parte cultural e fui de um grupo de teatro, né? Esse grupo de teatro na cidade, ele montava peças periodicamente, então a gente fazia pelo menos 2 apresentações por ano. Então já na adolescência eu fui por essa vertente aí do teatro. Não tocava nada nessa época, né? Eu comecei a querer aprender a tocar, e estou aprendendo até hoje a tocar alguma coisa, depois que eu entrei na universidade. Porque até então, meus amigos todos tocavam alguma coisa, e eles tocavam e eu gostava de cantar. Como meu pai, eu sempre gostei muito de cantar. Não que eu cante bem, né? Não, mas eu gosto de cantar. E para mim isso sempre foi uma terapia muito grande, né? Estar envolvido ali. Então, Minas Gerais tem a cultura da seresta, né? Da serenata. Então, quando nós éramos adolescentes, nós nos encontrávamos na praça central da cidade, né? Araxá é uma cidade que na época tinha 80 mil, 90 mil habitantes, hoje está com 120 mil habitantes. Então, nessa época, nos anos 80, a época que o rock nacional estava crescendo, a gente tinha os festivais, e aí a gente tinha os festivais regionais, e esses amigos iam e tinham músicas e compunham, e a gente participava junto, e compunha junto ali. Hoje eu não me lembro mais dessas músicas, as coisas passaram, isso já tem mais de 25 anos, então já se foi. Mas isso foi o que forjou a minha base, né? Então, o rock internacional, que estava chegando, assim, né? Pink Floyd e outras bandas da época, o rock nacional, e aquela música, aquela música do interior de Minas Gerais, que não é um sertanejo, lá a gente chama de rock rural, né? Igual o Sai Guarabira fala, né? Tem o rock rural, que é aquela uma batidinha, né? Uma levadinha mais rock and roll, mas falando das coisas do interior, falando das coisas do coração, falando das coisas da terra. É uma música bem regionalista, né? Lá a gente chama de regionalista. E por aí fui. Lógico, nunca tive pretensão de ser músico. Eu sempre gostei da medicina veterinária. Desde muito novo eu comecei a trabalhar jovem, com 14 anos eu já estava trabalhando, e sempre trabalhando com essa coisa de animais, e loja de ração. E quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha dúvida. Eu queria, na época era só vestibular, e eu tinha que ir para a Federal, porque uma família, né, como eu disse para vocês, a família era grande, o pai era locutor de rádio, que não tem um ganho tão significativo, e então era bem difícil a coisa naquela época. E aí a concorrência na Federal era muito grande, mas a gente foi. E em Araxá não tinha universidade, eu fui para Uberlândia, 160 quilômetros ali. E na universidade, aí sim, eu fui do diretório acadêmico e me enfronhando sempre na parte política, cultural. A gente, nessa época que eu fui presidente do diretório acadêmico, a gente montou o primeiro rodeio universitário indoor do Brasil.
que era dentro do Camaro, que é um centro de eventos rural que tem lá em Uberlândia, e foi muito interessante, foi bem legal. Nessa época, quem foi o artista que foi Christian Ralph, que eu já conhecia pessoalmente, e aí a gente conseguiu contratar, e foi muito interessante conviver com eles também. Então, na universidade, nessa época, eu gostava de cantar algumas coisas que os meus amigos não queriam tocar. Aí foi que eu comecei a querer aprender a tocar violão, e até hoje não sei tocar, né? Eu enrolo bastante aqui e tal, mas eu gosto mesmo de cantar e preciso aprender, né? Então, com essa história do meu pai, ele sempre a vida inteira estimulou muito, né? Estimulou a gente a cantar, estimulou a gente a se apresentar e tudo mais. Meus irmãos do meio que são mais atirados, assim, né? Eles que iam lá em Minas, para você ter ideia, final de semana tinha um evento que chamava Fusarca Cultural. Então, todo domingo, eles montavam, cada domingo era num bairro, e eles montavam um palco numa esquina, numa praça, num lugar que fosse mais central nesse bairro, e os artistas da cidade se apresentavam ali. Você podia se inscrever na hora e se apresentar. E aí era música, era poesia, era dança. Então cada um fazia alguma coisa. Meus irmãos estavam sempre lá. Eu nunca me apresentei na Fusarca, mas eles sempre estavam lá, né? Eu gostava mesmo era da seresta, porque aí a gente saía de casa em casa fazendo serenata. E sempre tinha um cafezinho, sempre tinha um pão de queijo, né? E era bastante interessante isso. E aí a coisa foi evoluindo. Mas me formei em medicina veterinária, resolvi fazer pós-graduação, sempre fui muito inclinado. Minha mãe é professora e meus irmãos também, alguns foram para a área da docência. E eu, dentro da veterinária, eu comecei a me interessar muito pela parte de pesquisa, coisa da ciência, né? Então, de buscar coisas novas, descobrir coisas novas e tudo mais, isso sempre me empolgou muito. Então, eu falei, para fazer isso, eu preciso fazer uma pós-graduação. E aí vim para o Rio Grande do Sul, né? Saí de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, e vim para o Rio Grande do Sul fazer pós-graduação. E aí me deparei com toda a cultura gauchesca e o choque cultural gigantesco, né? Então, foi bem interessante, mas muitos amigos importantes e do coração até hoje, mas é uma cultura muito rica, muito forte e muito solidária com a cultura mineira. Então, eu me dei super bem. E aí, nesse período, voltei, né? Voltando para a região sudoeste, depois de terminar o mestrado, eu parei no meio do caminho e fiquei aqui no Paraná. Então eu fui trabalhar aqui, vim trabalhar aqui em Umuarama, no Noroeste, na Universidade Paranaense, e ali eu fiquei 10 anos, casei, tive filhos, e nessa época eu comprei uma viola caipira, encontrei um senhorzinho, Tiãozinho. Tiãozinho era um senhorzinho mineirinho, pequenininho, tinha 1,50 m, assim. Ele era aposentado e tocava viola, tocava teclado, tocava acordeão. Ele era um virtuoso da música. E aí eu tinha aulas com ele 3 vezes por semana. E foi uma época que eu me diverti muito, aprendi bastante sobre música, sobre musicalidade, né? E aprendi um pouquinho de viola caipira. Nem me arrisco a tocar, eu toco para mim. Quando eu tô com vontade eu sento e dou uma ponteada, porque música para mim é terapia, né? Então, não musicoterapia, de você deitar e ficar só ouvindo música, não. Eu gosto de instrumento, eu gosto de comprar, eu gosto de escolher o instrumento, eu gosto de limpar o instrumento, eu gosto de né? E utilizar esse instrumento como uma terapia. Então, aprender novos acordes, aprender novos ponteios da viola. Então, isso me encanta, né? Não que eu queira fazer isso para mostrar para alguém, não. É para mim, é o meu momento, né? Então, a música para mim é o meu momento. E aí, desde essa época, eu venho fazendo a música para mim, né? Desde que eu vim para cá, eu tinha... e tenho até hoje, né, um compromisso com o hospital veterinário, né? Então, nesse processo de construção do hospital, isso toma bastante tempo. Então, algumas atividades a gente acaba relegando para um segundo, terceiro plano. Então,
não dá para fazer tudo, né? Algumas coisas a gente deixa como hobby, outras como válvula de escape para liberar o estresse, né? Então, essas atividades paralelas à universidade, paralelas ao trabalho, paralelas aquelas situações que são prementes na vida, né? Que a gente se dispõe a construir. Então, a música, a cultura, outras atividades, atividade física, isso fica paralelo. Então, você tem que buscar espaço para que isso possa fazer parte da sua vida, de modo que não atrapalhe as suas atividades. E hoje a prioridade é o hospital, né? Gentil, sua vida ela é recheada de cultura, de influências, principalmente do seu pai, sua mãe que foi professora, mas o mais interessante disso tudo é que você, mesmo tendo estudado a parte técnica da medicina veterinária, você sempre esteve envolvido com a cultura propriamente dita, de forma direta e indireta também. Sim. Agora, o seu pai, enquanto radialista, ele tem momentos importantes e viveu momentos importantes da história do Brasil em si. Você poderia comentar um pouco dessa história do seu pai em relação a momentos importantes históricos do Brasil? Sim, claro. Meu pai, além de radialista, ele era uma pessoa muito envolvida na parte social, né, da cidade, era uma pessoa muito conhecida, uma cidade pequena do interior, né? Então ele era muito popular e ele se influenciou pelo meio político, então ele sempre estava defendendo algumas bandeiras políticas e apoiando determinados candidatos a prefeito, a deputado, e etc. E na época do Diretas Já, né? Quando Tancredo Neves saiu pelo Brasil, 1987, 1986, por aí, ele passou em Araxá, né? Então ele foi fazer um comício em Araxá e meu pai era o apresentador do comício. O nome do meu pai, né, era Gentil Gonçalves de Araújo, eu sou Gentil Gonçalves, não tem Júnior, né? Mamãe não pôs o Júnior, mas o seu Gentil era um radialista e uma pessoa bastante entremeada no meio político, né? Até por conta disso, quando eu entrei na universidade, eu também fui para a parte política, fui para o diretório acadêmico, então meu pai sempre passou muito isso para a gente. Pensem, não aceitem as coisas como elas vêm prontas para vocês. Pensem, tenha posição, né? Discuta, pense, leia, aprenda. Meu pai tinha segundo ano de... Lá em Minas, eles falavam era escola de comércio. Então, era contabilidade, né? Então, ele fez até o segundo ano da escola de comércio, que era contabilidade. E aí, foi trabalhar, foi ser radialista. Ele era novo, bonito, e, né, bem engajado, e não quis saber de estudar mais. E naquela época estudar era um privilégio muito grande. Ainda continua sendo privilégio em vários locais do Brasil, mas naquela época era mais complicado. Então tem algumas imagens dele com Aureliano Chaves, que foi senador, foi governador de Minas, tem com Tancredo Neves, né? A minha família tem algumas histórias assim, por exemplo, a minha bisavó, eles tinham fazenda, né? Nessa época lá em Minas, tinham fazenda. E meu bisavô, ele era caçador naquela época. Ele caçava perdiz, codorna, etc. Importava os cachorros da Inglaterra. Era um negócio meio... Nessa época a família tinha dinheiro. Depois, né, da minha avó em diante, já não tinha mais dinheiro. Mas nessa época, era a época do JK. E o JK ia para... O Juscelino Kubitschek ia para Araxá visitar meu avô e caçar com ele. E minha avó fazia as codornas com angu, né? Lá em Minas a gente não chama de polenta, a gente chama de angu. Então a minha bisavó cozinhava aquela caça deles, as codornas com angu, que é uma polenta sem sal e sem gordura. E ela é mais molinha, fubá mais fininho. E tem essa história do JK, que sempre que ele ia em Araxá, ele ia comer a comida da Dona Santinha lá, que era o apelido da minha bisavó. Então, a política em Minas também, assim como a cultura, é bastante rica, né? Haja vista a política do café com leite. No final das contas, eu nem
virei músico e nem virei político, graças a Deus. Realmente uma história ímpar em ter isso registrado em sua memória e na história de sua família também. Mas nas suas andanças aí pelas serenatas, você tem alguma história inusitada aqui para contar para todos que estão nos assistindo hoje? A serenata sempre tem história, né? Então, tem uma que é muito legal, que assim, tem um amigo nosso, muito amigo meu, né? Alexandre Azevedo. Ele é músico até hoje, ele toca na noite, né? Ele é arquiteto, mas ele toca na noite, ele nunca deixou a música. E nessa época ele tocava piano, né? Ele fazia conservatório de piano, já tinha uns 8 anos e tal, e a gente estava naquela fase dos 16 para 17 anos ali. E ele tinha uma namorada de uns 3, 4 anos já. E ele falou, olha, é aniversário da fulana, vamos fazer uma serenata para ela. Falei, bora. Juntamos todo mundo. Aí tem um amigo nosso que tocava na Filarmônica de Campinas, que estava passando férias lá, ele toca flauta transversal. E aí a gente teve uma ideia. Foi lá na casa de um outro colega e falou, velho, pega a caminhonete do pai aí, tem uma missão para hoje. Aí juntamos 8 moleques, botamos o piano na traseira da caminhonete, e aí 3 violões, violão de 12 cordas, flauta transversal, flauta doce, piano. Tinha uns 15 moleques cantando debaixo da janela da menina. Esperamos dar meia-noite e tal. E paramos a caminhonete lá e começamos. Eu acho que eu nunca vi uma menina chorar tanto na minha vida. Ela chorou, debuiava a lágrima assim, mas foi bem bonito. Piano, foi uma das serenatas mais bonitas que eu já vi. Mas essa foi pela beleza e pelo inusitado da coisa. Pô, você vai levar um piano para fazer uma serenata, né? Só os moleques doidos mesmo. Mas as piores, assim, que a gente já passou, foi de ir fazer serenata. Não, vamos fazer serenata para a namorada do fulano. O fulano não estava com a gente. E a gente falou, não, a gente vai fazer em nome dele, porque, né? E aí pulamos o portão da casa da menina, fomos lá debaixo da janela e toque, canta, e toque, canta. De repente o pai dela abre a janela. O que é isso? O que vocês estão fazendo? Não, nós estamos fazendo uma serenata para fulano. Mas o namorado dela? Não, ela não tem namorado mais não. Eles tinham terminado, a gente não sabia e foi lá fazer serenata para a menina. Olha isso, é a cabeça do molecado. Então, assim, sempre tem essas peripécias. Cachorro, a mãe jogando água, né, para o povo ir embora. Então, sempre tem essas peripécias, mas faz parte do processo. O interessante é isso, né, que a gente não se dava por vencido, né? Então, receber um balde d'água não dá nada. Amanhã a gente vai fazer para outras pessoas. O divertido era ir fazer a festa. Uma experiência que só vivendo que a gente sabe a real sensação de estar ali cantando abaixo de alguma janela e esperando pelo menos um aplauso, um sorriso, mas não um balde de água, né? Não, mas às vezes acontece. Né? Pega um pai bravo, né? Que o cara, né, lá em Minas, lá em Araxá, tem aquelas mineradoras, o pessoal troca turno, né? Então funciona 24 horas. Aí você pega um cara que estava trocando o turno e tá doido para dormir, e aí você chega a fazer serenata de madrugada, tá louco. Esse aí joga água mesmo, não tem jeito. Que ótimo, Gentil. Mas além da música, toda essa tua experiência cultural, de vivência prática, também trouxe outras descobertas em sua vida em relação a outras culturas. Você poderia comentar um pouco aqui para todos que estão nos assistindo hoje, qual foi essa tua descoberta ao longo de sua vida? Claro, claro. Assim, ó, quando eu estava em Umuarama, eu comecei a praticar arte marcial. Mas eu demorei, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Então, se a gente vai fazer alguma coisa, eu quero competir, né? Então, eu evito. Eu sempre evitei todas as situações de competição. Então, porque eu não sei perder. Então, eu tenho esse autoconhecimento, né? Eu não sei perder, então eu já não vamos competir, vamos fazer outra coisa e tal. E eu me deparei com uma arte marcial de origem japonesa
né, que tem uma filosofia muito interessante. Ela foi desenvolvida depois da Segunda Guerra Mundial, não tem competição e ela não tem agressão, né? Pô, uma arte marcial que não tem agressão? Não, ela usa princípios do movimento do universo, movimentos circulares, para que você aplique esses movimentos ao seu corpo e à sua mente, para que você possa sair de situações indesejadas. É bonito de ver, né? Então, quem se interessar depois vai dar uma olhada, chama Aikido, né? Ai é o movimento do universo, o Ki é a força interior e o Do é o caminho, né? Então, é o caminho da harmonização da sua energia com a força do universo. É isso que quer dizer Aikido. Mas, lógico, eu pratiquei isso durante muitos anos em Umuarama, fui até São Paulo fazer faixa preta e depois continuei praticando. Quando eu vim para a Realeza, nós fizemos um projeto social para oferecer essa arte marcial gratuitamente para crianças e adultos. Então, vários alunos que passaram pela gente enquanto esse projeto social estava funcionando tiveram a oportunidade de treinar e conhecer a filosofia, conhecer um pouco da cultura japonesa, porque toda arte marcial ela traz embutida nela um pouco da coisa da cultura, né? Da educação, da cultura, do respeito, né? Do traje, da vestimenta. Então isso é muito rico. E quando a gente usa isso para educar, né? Eu tinha turminhas de crianças, hoje já estão adultos, né? Meu filho, o mais novo, ele treinava comigo nessa época, hoje ele está com 1,95 m, 18 anos, então a gurizada já está tudo dessa idade. Na época eles tinham 11, 10, 12 anos. E foi muito interessante, porque até hoje, onde eles me encontram na rua, eles param e... Oi, sensei. Oi, sensei. Então, assim, aquela educação, aquele respeito, né? Que a gente vê que no mundo ocidental se perde muito. E quando o ocidental se depara com isso, ele tem esse contato e essa educação, ele passa a ter um pouco mais de respeito, né? Por aqueles que vieram antes, né? Que é a situação do sensei. Então, as pessoas mais velhas, mais experientes, ela inspira sempre esse cuidado, esse respeito, né? Essa educação, esse com licença, por favor, obrigado, né? É a coisa do oriental sempre, né? E na arte marcial sempre a gente tem isso, né? Quando vai começar o treino, você vai treinar com outra pessoa, você faz uma saudação pedindo, com licença, posso treinar com você? Em japonês, e aí quando termina de treinar, você faz uma saudação, muito obrigado, né? Sempre. Então, toda vez que você começa e termina um treino, faz isso. Então, isso fica enraizado e educa as crianças. Isso é maravilhoso para a criança, né? Então, eu sou muito fã, né? Judô, eu pratiquei judô quando criança, jiu-jitsu, mas naquela época era competição. O Aikido não tem a coisa da competição, então é uma coisa mais leve, mais livre, mais solta. Então, você treina para se melhorar. Isso é muito interessante. É realmente um brilhante trabalho que você faz e principalmente que desenvolveu com as crianças, para que possam ter mais respeito por aqueles que têm mais experiência ao longo da sua vida. E agora em relação à música, né? Falando aqui da arte musical, você poderia, Gentil, apresentar uma música aqui para nós? Então, vamos tentar fazer uma música aqui para vocês, né, do Zé Ramalho. Eu me identifico muito com o timbre de voz do Zé Ramalho. E eu gosto muito da melodia e gosto muito do lirismo, né, da música do Zé Ramalho. E essa música eu gosto especialmente de Chão de Giz, porque ela me lembra uma época muito especial na minha vida, que é a época de faculdade, que a gente fazia alguns eventos, né? Quando eu estava na presidência do diretório acadêmico da veterinária, outro professor da UFFS era presidente do diretório acadêmico da agronomia na Universidade Federal de Uberlândia. Ele é lá de Erechim e é professor da agronomia lá. E na época ele tocava violão e a gente sempre fazia as atividades culturais, né? Lá em Uberlândia tinha
Show Vet, que era a apresentação cultural da veterinária, e o Agro Canção. Né? E aí a gente fundiu os dois quando a gente era diretor, a gente era presidente dos diretórios acadêmicos, a gente fundiu, aí virou Agrovet Show Canção, e eu me lembro, a gente cantava essa música e eu guardo com muito carinho essa recordação dessa época, então eu vou tentar fazer para vocês aí um pouquinho.
de onde vem tanta voz assim, dentro de uma pessoa só? A voz muito linda sua, e cantar e interpretar Zé Ramalho, que é um grande desafio. Olha, eu acho que é a influência do veio locutor, né, da família, né? Então tem esse timbre de voz mais grave, assim, né? E aí, meu pai, quando a gente era pequeno, ele fazia alguns exercícios com a gente, né? Ele tinha um negócio, eu não esqueço, cara. Ele pegava um palito de fósforo, quebrava ao meio e colocava, assim, mandava a gente colocar no meio do dente e impostar a voz e falar: o rato roeu a roupa do rei de Roma, segurando o palito de dente. Cara, eu era molequinho, lembro disso, olha isso. Então, essas coisas de família, né, que vem, a gente não escolhe, vem no pacote. Que bom que você teve essa grande oportunidade, né, de ter um pai bem presente que lhe passou vários ensinamentos para toda a vida. Então, aproveitando aqui a nossa entrevista, esse encontro maravilhoso aqui, Gentil, você pode falar um pouco das suas influências musicais e também tocar mais uma música para nós? As minhas influências, né? Como eu disse já, anos 80, anos 90, né? A gente cresceu vendo a explosão do rock nacional, então isso sempre fica marcado, né, naquela época de adolescência, né? Do rock internacional. Eu gosto muito de rock and roll, sou o cara do rock and roll. Apesar de eu não cantar rock and roll, de não tocar, né? Eu gosto muito de ouvir. Então as minhas predileções são rock and roll por um lado e música sertaneja raiz com viola do outro, né? E aí isso tem a música regional mineira que traz essas características do rock rural, que a gente chama. Então é por aí que eu me identifico mais, né? Que é uma música popular brasileira, mas com veios mais regionalistas, né? Eu ouço de tudo, né? Gosto de muita coisa, mas assim, tem algumas coisas que me tocam mais, né? Então a arte, para mim, ela tem que te tocar, né? Eu tenho essa coisa para mim. Então, o que é uma pintura interessante? É uma coisa que te toca, né? Que desperte algum tipo de sentimento, e eu gosto de sentimentos prazerosos, né? Ou bons sentimentos, né? Sejam referentes a situações da vida, né? Do cotidiano e por aí vai. Então, essa coisa da arte te tocar, né? Então eu preciso entender, eu preciso saborear o timbre, saborear o som e ao mesmo tempo gostar da poesia, né? Então a poesia me chama muita atenção nas músicas, né? Então tem uma música do Geraldo Azevedo, O Amanhã é Tão Distante, que minha mãe gosta muito, né? Então eu falei bastante do meu pai, vou falar da minha mãe, né? Minha mãe é apaixonada com o Geraldo Azevedo e sempre gostou, desde sempre. E aí, eu sempre que eu toco essa música, eu me lembro dela e ela gosta muito. Minha mãe, apesar de tadinha, né? Eu acho que o meu desafino eu puxei dela, então eu tenho que fazer um esforço medonho. Desculpa, mãe, mas é verdade, né? Então, toda vez que ela vai cantar com a gente para todo mundo e fica só escutando ela cantar, porque não dá para acompanhar ela, coitadinha. Mas, enfim, ela gosta bastante de música também, gosta muito de arte. Minha mãe é mais da coisa da arte manual, né? Então, ela faz crochê, ela faz revestimento para a lustre da casa dela de crochê. Aí ela faz o revestimento da moldura do quadro de crochê. Aí ela faz suporte para os vasos de macramê, né? Que é uns nozinhos com os cordãozinhos. Então ela é toda dessa coisa do artesanato manual, assim, sempre foi assim. Então as influências artísticas são de vários lados em casa. Então vamos fazer aí, vamos tentar, né? Porque O Amanhã é Tão Distante, do Geraldo Azevedo. Vamos tocar um pouquinho. E se hoje não fosse essa estrada, se a noite não tivesse tanto atalho, o amanhã não fosse tão distante, solidão
estaria em minha cama outra vez. Meu reflexo não consigo ver na água, nem fazer canções sem nenhuma dor, nem ouvir o arco dos meus passos, nem lembrar meu nome quando alguém chamou. Se ao menos o meu amor estivesse aqui, eu pudesse ouvir o seu coração. Se ao menos mentisse ao meu lado, estaria em minha cama outra vez. A beleza no rio do meu canto, a beleza em tudo que há no céu, porém nada com certeza é mais bonito quando lembro dos olhos do meu bem. Se ao menos o meu amor estivesse aqui e eu pudesse ouvir seu coração, se ao menos mentisse ao meu lado, estaria em minha cama outra vez. Gentil, além da música apresentar uma letra e uma mensagem belíssima, lhe traz a memória de sua mãe, que com grande riqueza representa algo muito importante em sua vida. Sempre, sempre. Mamãe é uma referência, né? Uma referência de mulher guerreira, né? Como as mulheres do Brasil de maneira geral, né? Então, eu sou o mais velho, então quando eu nasci ela tinha 18 anos. E separou-se do meu pai muito jovem, nunca casou de novo e levava a molecada ali, né? Então, quando ela se separou do meu pai, eu tinha acho que 13 para 14 anos e ela sempre lutando, trabalhando e fazendo as coisas dela. Inclusive foi por isso que eles se separaram, que meu pai não aceitava de maneira nenhuma que ela trabalhasse, né? Então, outra geração, outras cabeças e apesar de toda a influência benéfica, a geração do meu pai também tinha coisas que eu discordo veementemente, são choques de geração, né? Então, assim, eu respeito demais e amo demais a minha família. Minha mãe é uma influência até hoje muito positiva, então sempre que eu tenho problemas ou estou chateado mesmo, eu ligo para ela, mando uma mensagem no WhatsApp, ela me manda alguma coisinha, então a gente está sempre em contato. Infelizmente meu pai faleceu já há alguns anos, 3 anos, eu era mais próximo do meu pai, mas eu sempre respeitei e me acheguei muito à minha mãe, né, nesses últimos anos, porque também ela vai chegando numa certa idade, né, então precisa mais da gente. E mãe, como a palavra já diz, né? Não tem outros adjetivos. Fala, não, fulano é mãe. Pronto, é isso. Que lindo isso na sua vida, a presença de sua mãe e esse contato fraterno sempre. Gentil, quando você começou a encontrar novos compositores e que influenciaram na sua musicalidade? Minas é muito rica, né? Então, assim, se você vai num barzinho na esquina, tem alguém com um violão, alguém tocando e cantando, de repente ele fala, vou te mostrar uma música, e tem músicas lindíssimas, né? Então, na época da minha adolescência, antes de eu ir para a universidade, eu já tive contatos com festivais regionais, né? E nesses festivais, nessa época, alguns compositores mineiros já estavam indo para o Rio de Janeiro para tentar, né, gravar e tentar se lançar no mercado, né, musical. E um deles, nessa época, que lançou um disco muito interessante, foi o Paulinho Pedra Azul, né?
Pedra Azul é uma cidade do norte de Minas, ali, do Vale do Jequitinhonha, né, uma região que não é das mais abastadas do estado, né, tem muitos problemas sociais, muitos problemas. Então, o Paulinho ele tem uma voz muito interessante e uma poesia musical muito, muito, muito engajada com a coisa do... Ele tem uma música que chama Jequitinhonha, que fala exatamente disso, que fala do rio Jequitinhonha e do Vale do Jequitinhonha, né? Ele chama de braço de rio, braço de mar, que o pessoal ribeirinho arranca da terra a energia e a riqueza do rio para poder sobreviver. Então tem algumas coisas assim que são bem legais, né? E ele tem umas músicas muito melosas em termos de poesia romântica, que me remete à minha adolescência. Então a gente tinha muita essas músicas dessa época aí, né? E o Paulinho Pedra Azul dessa leva que tem, o meu compositor predileto do interior de Minas ali. Tem outros compositores mineiros que a gente pode falar, Lô Borges, né, o pessoal do Clube da Esquina, mas esse é o pessoal lá de Belo Horizonte, que até Flávio Venturini e tudo mais. Mas o pessoal do interior tem vários outros nomes aí que são menos conhecidos, né? Xangai, Elomar, que alguns vão conhecer, mas nem todos. Alguns ali são mais do Nordeste, mais da Bahia. Então é um pessoal que tem uma influência entre eles, é o povo do sertão, né? Então é o povo do interior. E essa musicalidade do interior é o que me chama mais a atenção. Vamos fazer então o Paulinho Pedra Azul. Tem uma música dele que eu gosto muito, é um recado a um amigo solitário. Não vão chorar aí aqueles que estão mais solitários, mas é uma música bonita, tem uma melodia bem interessante. Uma poesia também bem legal. Quando chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim que também vivo só. Quando encontrares a paz, manda uma carta pra mim. Quero saber como fazer pra ser feliz tanto assim. Uma canção deve haver para fazer entender que nada tenho a dizer quando o jeito é viver. Quando chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim que também vivo só. Bom, gentil, então, para aqueles que não conheciam ainda a musicalidade de Paulinho Pedra Azul, estão conhecendo agora no Sarau Química em Arte e com certeza vão buscar outras fontes no próprio YouTube. Bom, gentil, aproveitando aqui a sua musicalidade no Sarau Química em Arte, você poderia tocar mais uma música para nós? Então, esta música eu quero dedicar a uma pessoa muito especial,
é uma companheira de uma vida, né? Uma pessoa muito mais do que minha esposa, muito mais do que a mãe dos meus filhos, a minha amiga, né? Meu grande suporte, meu grande porto seguro em todos os momentos de felicidades e principalmente nos momentos de atribulação, aqueles momentos que a gente baixa a cabeça e pensa para que lado eu vou, aí você leva a mão para o lado, aí você sente aquela mão, não precisa falar nada, basta apertar a tua mão, você sabe, não, eu posso ir, eu vou, a gente vai junto, ela está aqui, né? Então, essa pessoa sempre esteve do meu lado nos momentos mais difíceis e mais de virada de vida mesmo, que a gente resolveu que ia mudar tudo na nossa vida depois de um certo tempo. E ela sempre foi guerreira, sempre foi parceira, né? Uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, não só pela professora que ela é, pela figura de gestão que ela é, pela médica veterinária que ela é, não, pela figura humana que se chama Patrícia Romagnoli, né? Ela é uma mãe fantástica, meus filhos são muito bem criados, nós fizemos um bom trabalho, eu tenho para mim, né? Mas ela é uma mãe amorosíssima, uma companheira fantástica e eu só tenho a agradecer a Papai do Céu por ter colocado ela no meu caminho, né? Nós temos uma história de vida muito interessante, depois a gente pode fazer outro programa falar disso, mas eu quero deixar aqui todo o meu amor, todo o meu reconhecimento, todo o meu carinho por meio dessa música para minha eterna namorada, minha eterna senhorita Patrícia Romagnoli. Eu amo você de todo o meu coração, você sabe disso. Eu procuro expressar isso todos os dias, né? Levanto 6 horas da manhã, vou lá, faço um cafezinho, levo um cafezinho para ela acordar, quando ela está aqui em Realeza, né? Que ela hoje, ultimamente, agora com a pandemia, ela está bastante aqui, mas na maioria das vezes ela está lá em Chapecó, na frente da nossa pró-reitoria lá, fazendo um belo trabalho. Espero que possamos colher frutos desse trabalho que estamos realizando e toda a comunidade acadêmica possa colher frutos, né? Toda a comunidade regional possa colher frutos também desse trabalho que tem sido feito por todos, né? Não só os gestores, mas todos os professores, todos os técnicos. Essa universidade veio para enriquecer essa região de abrangência dela e, pelo menos o que eu tenho visto em Realeza, a gente tem conseguido fazer o entorno evoluir. E isso se deve muito à dedicação, à paixão, ao engajamento de todos que estão nesse projeto. Em especial, a minha querida Patrícia Romagnoli. Beijo grande, meu amor. Minha amiga, senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho não importa, já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho só um amigo. Caso que é seu e vem morar comigo, ou uma pai passar no canto da serra será nosso abrigo. Caso que é seu e vem correndo, vem morar comigo.
Gentil, uma linda homenagem que você faz à sua esposa e com certeza todos que estão nos assistindo hoje estão sentindo esta grande emoção nesta manifestação de amor. Nós do Sarau Química em Arte agradecemos muito a sua presença, de você ter contado um pouco da sua história de vida, da sua musicalidade, da sua historicidade enquanto músico, enquanto incentivador da cultura e também enquanto gestor do Hospital Veterinário do Campus Realeza, que você pudesse, então, deixar aqui para todos que estão nos assistindo hoje uma mensagem. Bom, eu gostaria muito de agradecer, né, mais uma vez, né, eu acho que nós temos que ser gratos, sempre, 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 sempre gratos, né, todas as bênçãos que nós recebemos diariamente, né, quando se acorda pela manhã, né, você abre os teus olhos, você fala, oh, mais um dia de oportunidades, né, por mais difíceis que estejam as coisas, né, nós não podemos esmorecer jamais, jamais, né, em tudo, né, tenham sempre, né, objetivos. Qual é o seu objetivo hoje? Onde você quer chegar hoje? Né? Então, todo dia é uma oportunidade de você se reinventar, de você fazer coisas melhores. Né? E, lógico, nós estamos vivendo uma situação inusitada para o mundo todo, né? Agora com essa nova onda de casos e dificuldades e doença e morte, etc. Mas isso não pode nos deixar esmorecer. Ah, eu não consigo sair de casa, o que eu vou fazer? Se reinvente, faça diferente, faça melhor. Nós somos, na universidade, nós somos educadores. A primeira coisa que a gente entra, eu tenho isso comigo, eu sou um educador, né? E o que o educador precisa fazer? Então, eu tenho as minhas metas, eu preciso cumprir essas metas, né? Eu não estou conseguindo fazer tudo o que eu preciso, ou tudo que eu acho que eu preciso fazer para que os meus alunos possam ter a formação que eu entendo que eles precisam. Mas eu estou fazendo o máximo possível com as ferramentas que eu tenho, com as alternativas que eu tenho, para que eles não saiam sem saber procurar isso que eles não estão tendo condição de ter neste momento, quando puder. E estou descobrindo ferramentas fantásticas, né? Então todo mundo pode se reinventar. Agradeço muito, Martinho, por me chamar de músico, né? Não sou, né? Não sou de maneira nenhuma. Eu sou um educador, né? Eu uso um pouco da música para ajudar os meus alunos em alguns momentos, né? Eu tenho alguns projetos com arte marcial que hoje não estão ativos mais, mas que eu pretendo reativar quando eu tiver um pouco mais de espaço, de tempo disponível para me dedicar a isso, porque tem que dedicar tempo, né? Então eu só tenho a agradecer e parabenizar, né? Parabenizar vocês pela iniciativa do projeto. É um projeto interessantíssimo que consegue abrir as portas para as pessoas abrirem os seus corações, mostrarem um pouco de suas vidas, né? Para que possa ser conhecido, né? Às vezes olho o professor Gentil no hospital veterinário com a cara fechada o dia inteiro, né? Aquela coisa sisuda, né? Com essa voz e com essa cara de troglodita, nunca vai imaginar que ele gosta de musiquinha regional mineira, que ele é um praticante de Aikido, né? Então, que ele vem de uma família de
de radialista, de músico, etc, etc. Então, essas coisas podem nos aproximar de uma maneira virtual que facilitem as relações, né? Isso enriquece muito as relações, enriquece muito a cultura e deixa um acervo histórico, né? Então, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a vocês pela iniciativa e pela realização. Me mantenho aqui em Realeza à disposição, né, que vocês precisarem, tanto de parte da universidade ou mesmo fora da universidade, que a gente puder auxiliar, ajudar, incentivar e participar. Sempre que possível a gente arranja um jeito, um tempo, uma forma para estimular e agregar valor, agregar o que a gente possa em termos de contribuição para que dê frutos. O que a gente quer é que a universidade, o que a gente quer é que todos os setores deem frutos, né? Não adianta eu ter uma árvore em que só um lado dela produz fruto, né? A árvore toda precisa ser frutífera, então tem que ter frutos, tem que sementes, tem que se espalhar essas sementes para vários lados, tá bom? Fica aí então a minha mensagem de não esmoreçam, tá bom? Se reinventem diariamente, que nós vamos chegar longe e mais além. Um abraço e um beijo a todos. Fiquem em paz.